Logo depois que o Arthur Lira venceu a presidência da Câmara dos Deputados, em que foi costurado um grande acordo junto com o Bolsonaro, eu disse para vocês que hoje o governo não dá mais as cartas politicamente e nós nem sabemos quem tem o controle político do governo Bolsonaro. Se é o próprio Bolsonaro, se são os militares, se é o Centrão, se é o mercado, a gente não sabe. E eventualmente todas essas forças iriam entrar em rota de colisão, porque eles não se gostam. O Bolsonaro tem lá os militares dentro do governo, mas não é uma relação de amor, é uma relação de conveniência. Enquanto o Bolsonaro tiver caneta para indicar os militares, ótimo. Mas desde o início do governo, Bolsonaro e militares sempre acabaram trocando muitas farpas. O Carluccio com o Mourão, o próprio Bolsonaro com o general Santos Cruz, que foi demitido, o Bolsonaro com o próprio Mourão, porque ele autorizou o Marco Feliciano a protocolar um pedido de impeachment contra o vice-presidente, fora que os militares e a ala ideológica também não se gostam, ficam brigando diretamente, junto com o Olavo de Carvalho. E o Centrão, os militares, nós temos que lembrar que o general Augusto Heleno falou que se gritar pega Centrão não fica um. Então são forças que eventualmente vão acabar se colidindo. O Thales Faria, na semana passada, escreveu algo no UOL falando que eles vão entrar em rota de colisão, vai ter atrito entre essas três forças do governo. Uma parte dos militares já está buscando uma via alternativa para Lula e Bolsonaro em 2022. O próprio general Santos Cruz, que saiu do governo por conta de uma discussão envolvendo o Léo Índio, já começa a pensar em um nome possível, aí falam até do Sérgio Moro. E o general Mourão, que também não é muito bem visto pelo próprio Bolsonaro, adicionou um pouco mais de pólvora nesse caldeirão que já está fervilhando e o Bolsonaro ficou possesso. Porque vocês lembram que essa semana nós tivemos aquela reunião fatídica, aquele jogo de cena entre Bolsonaro, o poder judiciário e o poder legislativo. O Bolsonaro quis jogar toda a responsabilidade em cima do Congresso Nacional, porque foi criado o Comitê de Crise para gerenciar a Covid e quem hoje comanda esse comitê é justamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O problema é que o Legislativo entendeu esse golpe que o Bolsonaro quis dar neles. Não golpe no sentido de tomar poder, mas esse passa-moleque. Tanto que o Rodrigo Pacheco organizou os senadores e houve uma represália muito forte no Ernesto Araújo. E no mesmo dia, o Arthur Lira foi e fez aquele discurso que foi um discurso ameaçando o Bolsonaro de impeachment. Logo em seguida, o Mourão, sempre ele, falou o seguinte e deixou o Bolsonaro, fez uma entrevista e deixou o Bolsonaro de cabelo em pé. O Josias de Souza, no UOL, pegou e esmiuçou essa entrevista. Eu vou ler alguns trechos do que o Josias falou. Bolsonaro vê Mourão como pretendente ao trono. Isso já vem desde 2019, porque o Mourão sempre apareceu, o Mourão tratava a imprensa bem, o Bolsonaro não olhava o Mourão com bons olhos. Em 2018, logo depois da eleição, o Carluccio falou que aliados queriam matar o pai e todo mundo acreditou e entendeu que era um recado pro Mourão. Tanto que o impeachment, entre aspas, do Mourão veio nessa época aí que o Mourão estava aparecendo muito na imprensa. E ele tinha ideias até mesmo diferentes do Bolsonaro, então uma situação estranha. Mas vamos lá, Bolsonaro voltou a se queixar de Hamilton Mourão em privado. Irrita-se com o ato do vice de conversar com repórteres. Teve uma recaída porque Mourão defendeu o papel de governadores e prefeitos na formulação de medidas restritivas contra a Covid. Quem ouviu o Bolsonaro ficou com a impressão de que o presidente, trancado em seus rancores, dá asas a uma teoria conspiratória que ele já acredita há muito tempo, porque desde 2018 o Carluccio já falava que aliados queriam matar o pai. O Bolsonaro e os militares eles não se gostam. Quando o Bolsonaro fez aquela revolta contra o exército para ter melhores salários para as tropas, ele ameaçou explodir bombas. O Bolsonaro ficou conhecido como capitão da bomba, foi um pária, ele foi excluído, ele não podia ir à praia do exército, os filhos dele não frequentavam as escolas militares e isso marcou muito o Carluccio. Você consegue perceber na entrevista que ele concedeu para a Leda Nagli aqui no YouTube. Ele tem muito rancor, ele tem muito remorso daquela época. Na entrevista que aborreceu Bolsonaro, Mourão declarou 3 obviedades que deixou Bolsonaro pé da vida. Vamos ler. Número de mortos por Covid ultrapassou o limite do bom senso. 2. As medidas restritivas têm que ficar a cargo dos governadores e prefeitos, que cada um sabe como está a situação na sua área. 3. Aqui pegou. O governo federal tem que dar apoio necessário, não digo no caso dessas medidas, mas o apoio do governo é em termos de recursos financeiros, de medidas na área econômica como foram tomadas no ano passado no sentido de minorar a situação do restante da população. As palavras de Mourão soaram 2 dias depois do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo ter rejeitado uma ação de Bolsonaro
contra medidas de restrição adotadas pelos governos do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul. E aí o que acontece? Perceberam que o Bolsonaro tá fraco, o Flávio Dino foi dar uma cutucada. Nas pegadas à fala de Mourão, o governador do Maranhão, Flávio Dino, declarou ao jornal Valor Econômico: "Não tenho nenhuma dúvida de que o vice-presidente teria melhores condições de liderar o país neste momento. Não que eu concorde com o seu ideário, sua visão política, mas ele teria capacidade de dialogar em termos razoáveis. Sou testemunha disso." E aí o Dino continuou: "Mourão tem a capacidade de ouvir, elaborar, refletir e muito mais capacidade cognitiva e de devoção ao trabalho." Só que é interessante o seguinte, em 2018, agora só para finalizar, em 2018 o deputado Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, claro, sempre ele, exalava otimismo com a decisão do pai de converter Mourão em companheiro de chapa. Aspas, "Sempre aconselhei meu pai, tem que botar um faca na caveira para ser vice, tem que ser alguém que não compense correr atrás de um impeachment." Aí, ó, tá vendo? Vai escutar o Eduardo Bananinha, dá nessa, né? Agora o Mourão conspira contra o Bolsonaro e a culpa é do Bananinha. Por isso que o Bananinha é o filho mais desprezível do Bolsonaro. E a gente sempre fala aquele ranking de preferências do Bolsonaro. Primeiro é o Carluccio, depois o Flávio, depois o Léo Índio, depois vem a Laura, a Pituquinha, que é a cachorra do Carluccio com o Léo Índio, um espaço vazio, o Jair Renan, um outro espaço vazio, e aí sim vem o Dudu Bananinha. O Mourão, ele está fazendo um aceno muito óbvio. Olha, se precisar de mim, eu estou aqui, podem contar comigo. E o vice, aparentemente, está gostando dessa possibilidade. É, pessoal, a situação de Bolsonaro está ficando bem difícil e ele tem motivos, agora sim, para acreditar em uma pequena conspiração. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e você também pode me seguir no Twitter, @profileooficial.